Te manipularam, torcedor colorado. Assim como acontece na política em âmbito nacional, usaram do teu sentimento, da tua paixão pelo clube, para de maneira muito feia fazer politicagem e passar o que eles queriam. E eu quero já deixar bem claro, antes da gente seguir com as informações que são muito importantes desse vídeo, que o objetivo não é defender lado A ou B, mas a gente tem que falar novamente sobre a tal possível perda do Beira-Rio caso o projeto de debêntures fosse aprovado. Isso porque movimentos políticos que levantaram esta tese nas redes sociais, que bateram de maneira muito forte que o Internacional poderia perder o Beira-Rio caso esse projeto fosse aprovado, quando estavam no poder, colocaram o Beira-Rio mais de uma vez como garantia em negócios. Tu sabia? E mais, deixaram o Beira-Rio ser penhorado, não uma vez, mas no mínimo 4 vezes. Ou seja, os mesmos que hoje apavoram o torcedor, dizendo que o Inter, caso aprovasse as debêntures, poderia perder o seu estádio, quando estavam no poder, não pensavam bem assim, e eu vou te mostrar a partir de agora. Mas antes eu quero te convidar a se tornar membro aqui do canal, por um valor muito pequeno, baixíssimo por mês. Tu ajuda demais para que esse jornalismo independente, sem rabo preso com ninguém, continue cada vez mais forte e o canal continue crescendo cada vez mais. O teu apoio é muito importante para que eu consiga seguir trazendo conteúdos de qualidade para ti e uma apuração realmente independente, sem depender de lado A ou B, de favor de lado A ou B. É aquele negócio, como já falei por aqui, pau que bate em Chico, também bate Francisco. Então, caso tu sinta vontade, caso tu sinta esse desejo de apoiar também financeiramente esse trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Mas se tu não puder, o que ajuda também é deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Bom, vamos lá. Matéria do dia 3 de abril de 2008 no site do Globo Esporte. Na época, o Inter queria leiloar o Estádio dos Eucaliptos. Só que havia um grande problema. O Internacional tinha 70 milhões em dívidas referentes ao estádio. E para liberar o Estádio dos Eucaliptos das penhoras da época e, consequentemente, conseguir colocar o estádio para leilão, o Internacional deu o Estádio Beira-Rio como garantia. É isso mesmo, em 2008, o gigante da Beira-Rio foi dado como garantia para liberar o Estádio dos Eucaliptos para leilão. Na época, o vice-presidente jurídico do Internacional garantiu que, embora o Beira-Rio sim fosse dado como garantia, o clube não corria risco de perder seu estádio. Agora a matéria é do dia 6 de abril de 2014 do jornalista Rodrigo Matos do portal UOL. O Inter deu metade do terreno do estádio Beira-Rio como garantia para sua reforma. A matéria da época diz o seguinte: nos 3 acordos firmados entre bancos e a SPE Beira-Rio, está escrito que uma das garantias é, ouça bem, transferir para o BNDES em caráter irrevogável e irretratável o direito real de superfície que será constituído sobre o imóvel. Ou seja, para o Inter conseguir reformar o estádio Beira-Rio, parte do terreno do próprio estádio foi dado como garantia. E a matéria segue dizendo o seguinte, abre aspas, isso significa que, se houver inadimplência dos pagamentos do empréstimo, os bancos podem exigir parte do terreno do estádio Beira-Rio. Na época, assim como foi afirmado recentemente pela gestão atual do Internacional, a gestão disse que, embora parte do terreno do Beira-Rio tenha sido dado como garantia, que o clube não corria risco de perder o seu estádio. Só que nesse caso, torcedor colorado, o rolo foi ainda maior. Isso porque o Tribunal de Contas da União discordou que o Inter não podia perder o seu estádio e revelou que naquela situação já haviam 4 penhoras do estádio Beira-Rio devido a dívidas do clube com bancos e com a União. 4 penhoras. Na época, o Tribunal de Contas da União, ou seja, órgão público, disse o seguinte, abre aspas, neste ponto, cabe destacar que há, sim,
risco de perda do imóvel por parte do Esporte Clube Internacional. Isso não era a oposição da época que estava dizendo, era o Tribunal de Contas da União. Ou seja, não é a primeira vez que o Beira-Rio está sendo colocado como garantia em uma negociação. Já ocorreu em gestões anteriores, só que no caso com situações muito piores, com o Tribunal de Contas da União dizendo, olha, há sim risco de o Inter perder o seu estádio, há sim risco de o Inter perder o seu imóvel. Não era uma discussão política, vinha por parte de um órgão federal. Só que agora os mesmos movimentos políticos que deixaram o Beira-Rio ser alvo de 4 penhoras e utilizaram o estádio no mínimo 2 vezes como garantia, bradam nas redes sociais que agora sim o Inter corre risco de perder o Beira-Rio. Agora que o Beira-Rio foi colocado como 4ª garantia de um negócio, tinha 3 garantias na frente, agora o clube corre risco real de perder o Beira-Rio. Se as debêntures fossem aprovadas, o torcedor ia ficar sem seu estádio. O clube ia ficar sem seu estádio. Sendo que eles usaram o Beira-Rio como garantia mais de uma vez. Mas agora virou problema. Agora virou um risco real, torcedor. Me desculpa, torcedor colorado, mas tu, eu e outros colorados estão sendo feitos de idiotas, de trouxas por parte da política colorada. Utilizaram o sentimento do torcedor do Internacional para fazer politicagem. Afinal, quando eles estavam no poder, aí não havia problema colocar o Beira-Rio como garantia. Mas agora que o Beira-Rio foi colocado como 4ª garantia para um projeto que poderia aliviar um pouco a dívida do Internacional, aí é um grande problema. Aí sim, supostamente, o Inter corria o risco real de perder o seu estádio. É um absurdo. Estão fazendo o torcedor de trouxa. O torcedor não pode mais aceitar isso. O torcedor tem que cair na real do que está sendo feito nos bastidores do clube. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. Tu sabia desses fatos? Tu sabia disso? Porque eu não vi ninguém falando por agora. Simplesmente falaram que agora o Inter poderia perder o seu estádio, mas não lembraram o torcedor que coisas muito parecidas, ou até piores, aliás, já haviam sido feitas antes. Tu sabia disso, torcedor colorado? E se tu não sabia, encaminha esse vídeo em grupos de WhatsApp, coloca nas redes sociais, fica à vontade para fazer cortes. Vamos divulgar para que o torcedor entenda a politicagem de merda que está sendo feita dentro do Internacional nesse momento. E reitero o convite, se tu não conheceu o canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo e espero que tenha gostado. Já te inscreve por aqui, deixa teu like nesse vídeo e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!